Olá, minha gente querida, vamos acordar que o programa Eu e Você está no ar. E mais uma vez com a presença do jornalista Pedro do Couto para comentar os assuntos da semana, que são muitos. Nós vamos falar sobre os prejuízos ou vantagens que a Copa trouxe para o nosso país. Nós falaremos também de um escândalo envolvendo a construtora Odebrecht, que infelizmente está usando trabalho escravo. Falaremos também do revolucionário Papa Francisco, trazendo de volta os fiéis que haviam se afastado. E por último, uma entrevista com o editor e professor Paulo Geiger falando sobre a questão Oriente Médio. Bom, minha gente, mas não poderíamos deixar de falar um pouquinho sobre a Copa do Mundo, que se encerrou no último domingo, e como todos nós sabemos, o ganhador foi a Alemanha, que é tetracampeão, e eu acho, Pedro, que foi um resultado bastante justo. A Alemanha jogou muito bem, eu também achei que a Holanda estava ótima, mas como eu não entendo nada de futebol, torci fanaticamente pelo nosso Brasil, achando que poderíamos chegar, e infelizmente não chegamos. Nem o terceiro lugar conseguimos conquistar, ficamos com o quarto, o que nos dá uma certa tristeza, mas de qualquer maneira o importante é que os jogos transcorreram bem, o nosso povo, como sempre, muito acolhedor, muito solidário, e não tenho nenhuma dúvida que os turistas que aqui vieram levaram uma imagem muito positiva do nosso país. Então, isto é que é importante, outras Copas virão e o nosso Brasil, com toda a certeza, na próxima, quem sabe, chegaremos ao Hexa, não é isso? Olha, Tereza, você tem razão. A Copa como evento pode ser dividida em duas faces. Uma, o aspecto turístico, administrativo, que foi um sucesso do país ter organizado o evento. Não houve reclamação, todo mundo ficou satisfeito. Agora, no aspecto esportivo, da história esportiva, a Copa marca o maior desastre do calendário brasileiro até hoje. A derrota de 7-1 para a Alemanha, nas condições que se verificou, supera de muito, a que eu assisti também em 1950, a derrota para o Uruguai, 2-1. E eu vejo que nós não tivemos nenhuma capacidade de acompanhar a linha da bola sequer, correr no gramado, misturar ações ofensivas com ações defensivas. Foi um desastre técnico e tático. Mas o tempo é o senhor da razão. E através de outras Copas vamos esperar nos reabilitarmos e mantermos a nossa posição, que é muito importante em relação ao futebol. É o único país que participou de todas as Copas do Mundo até hoje, desde a de 30. É o único país pentacampeão do mundo. Tem uma história a zelar. Esperemos que zele no futuro, a partir daqui a 4 anos. Pedro, eu acho que o nosso país viveu um momento de muita alegria, de muita euforia. Eu apenas não concordo, primeiro, com o fato de, mais uma vez, a presidente Dilma ser vaiada no último jogo. Só não concordo, Pedro, misturar política com futebol. Infelizmente, foi o que a presidente Dilma quis fazer. Eu acho que quis usar o momento bom da Copa. Eu acho até que ela imaginou que o Brasil ia ganhar este campeonato e se misturou tudo. Eu acho que isso não pode acontecer. Política é política, futebol é futebol. Como discordo, volto a afirmar, que a presidente, vaiada ainda vai lá, porque eu acho que todo homem público está sujeito a isto. Mas ser xingada, aí já é demais. Mas nós agora, já que estamos falando em Copa do Mundo, falamos aí na seleção alemã, que ganhou este campeonato mundial. Eu, Pedro, não poderia deixar de fazer uma citação ao que rolou nas redes sociais. Rolou a notícia de um caminhão de bondades envolvendo a seleção da Alemanha. Chegou a ser divulgado que no intervalo do jogo,
com a seleção brasileira, que já perdia de 5-0, a bondosa seleção alemã teria combinado diminuir o ritmo para não humilhar o Brasil. Na minha inocência, acho que essa notícia chega a ser cômica para não ser trágica. Por outro lado, fala-se que há 6 meses os alemães chegaram a Santa Cruz Cabrália, próximo a Porto Seguro, na Bahia, e ali compraram um terreno, construíram um hotel, fizeram um campo de futebol, uma estrada para interligar com o campo de futebol, e quando a seleção alemã chegou, nos intervalos em que não estava treinando, ficava socializando com as pessoas da cidade, em festas, nas praias e até convivendo com a tribo de índios Pataxó, para quem teriam doado 10 mil euros, aproximadamente 30 mil reais. Ganharam a total simpatia dos moradores da cidade. E olha, Pedro, eu mesma cheguei a ver num jornal da TV a declaração de moradores de Santa Cruz Cabrália, dizendo que iriam torcer pela seleção alemã e não pela seleção do Brasil. Isto brasileiros declarando. O fato é que o tal hotel construído para abrigar a seleção alemã e sua comitiva foi ou vai ser doado à cidade, onde funcionará um projeto para alunos de uma escola pública municipal e onde esses alunos vão almoçar e passar o dia inteiro até a próxima Copa. Muito bonita e digna de aplausos esta iniciativa. De qualquer maneira, dizem que pobre, quando vê muita esmola, desconfia. Pesquisando, descobri que, na verdade, todos os benefícios, exceto a grande simpatia da seleção e comitiva alemã, fazem parte de um projeto imobiliário particular que existe há 5 anos, possivelmente até com benefícios fiscais, e seus investidores vão recuperar o dinheiro usado na construção e faturar, sim, com a venda de casas do condomínio que fica de frente para a praia. Está mais do que explicado. Eu vou mais além. Você, amigo telespectador, conhece algum empresário que se dedique à caridade jogando para perder? Deixo a resposta com você. E você, Pedro, o que acha disso? O empresário não tem muito afinidade com caridade. Nem é mesmo razoável se esperar do empresário que ele seja um homem caridoso. Mas há limites de interesses. E me parece, como você colocou, Tereza, que os limites de interesse, no caso da Santa Cabrália, foram ultrapassados em larga escala. Os investimentos visaram sempre um sentido de lucro que certamente vai se realizar terminada a Copa e inaugurado, instalado, enfim, o hotel, as dependências turísticas que ele proporciona. Nada contra, mas é preciso que isso seja explícito, seja revelado e não seja oculto sob a forma de uma caridade, quando na realidade é um investimento empresarial. Bom, minha gente, mas como já dissemos há pouco, terminou a Copa do Mundo e o grande legado prometido que deixaria para a população parece que ficou apenas na promessa. Considerando, por exemplo, que das 35 obras previstas para melhorar a mobilidade urbana, apenas 9 foram concluídas. 11 estão parcialmente em operação, como acontece, por exemplo, com o BRT Transcarioca no Rio, que não está totalmente pronto. 15 obras de mobilidade continuam em execução. E agora, sabe Deus quando serão concluídas, Pedro? Foi exatamente por conta, no atraso dessas obras, que iriam melhorar a mobilidade urbana, que o Brasil praticamente parou durante a Copa. Foram feriados em cima de feriados, de meio-dia ou o dia todo. Afastaram os trabalhadores e a população de circulação. E o problema
da Copa foi resolvido, isso é verdade. No entanto, imaginem os prejuízos vividos pelo comércio, que terá que pagar os salários dos funcionários no final do mês, o IPTU, o aluguel, a luz, o telefone, enfim, tudo. Uma outra situação complicada é dos aeroportos. Dos 29 empreendimentos a serem realizados, apenas 13 foram concluídos. Um deles em execução é o Tom Jobim, no Rio de Janeiro, que está uma verdadeira vergonha. Um outro absurdo são os piers para turistas no Rio. O senhor Eduardo Paes demoliu a perimetral, no entanto, a obra dos piers foi descartada para a Copa e sequer ficará pronta para os Jogos Olímpicos em 2016. Devemos chamar a atenção também para os estádios, obras grandiosas, algumas inacabadas e onde se gastaram verdadeiras fortunas. Claro, devemos admitir que foram um ponto forte na Copa. No entanto, também temos o direito de questionar se realmente haveria a necessidade de investimentos tão volumosos, pois desde já devem os governos de Manaus, Brasília, Amazonas, por exemplo, pensarem em como vão utilizar estes estádios, para que não virem elefantes brancos que se deteriorarão com o passar do tempo, levando mais uma vez o dinheiro do contribuinte para o ralo. Você não acha, Pedro? Acho sim, Tereza, acho sim. Inclusive estádios como o de Manaus, onde não há quase clubes de futebol de repercussão, com o estádio como o de Brasília, em que também há o mesmo problema, são investimentos que funcionaram para a realização da Copa do Mundo e se esgotam com a sua passagem. E tem que ser visto também, considerado também como o custo de administração, de manutenção desses espaços. Realmente os investimentos não foram os mais adequados, porque superestimaram a capacidade do público em lotar esses estádios, de encher esses estádios, comparecer aos jogos, quando se tratarem de campeonatos regionais do Amazonas e de Brasília. Pedro, nós falávamos há pouco em obras públicas e uma notícia publicada no jornal o Globo me deixou extremamente revoltada, especialmente porque abomino a ganância, a exploração e o desrespeito ao trabalhador. Imaginem, amigos telespectadores, que a Odebrecht, que é uma das empresas construtoras do país que mais realiza obras públicas de grande porte e que, na verdade, vive o tempo todo na aba dos governos municipais, estaduais e federal. Essa mesma Odebrecht é alvo de uma ação levada adiante pelo Ministério Público do Trabalho sob a acusação de que estaria explorando o trabalho de 500 brasileiros na construção de uma usina de cana-de-açúcar em Angola, na África. O inquérito prevê, Pedro, uma indenização de 500 milhões de reais e foi instaurado aproximadamente 3 ou 4 semanas e denuncia as condições degradantes de trabalho de brasileiros contratados em América Brasiliense e São João da Barra, no interior de São Paulo, e que foram enviados para trabalhar na África entre 2010 e 2013. Na ação de 174 páginas, o procurador Rafael Araújo Gomes, que está à frente do caso, alega que esses trabalhadores brasileiros são submetidos ao cerceamento de liberdade, pois têm seus passaportes apreendidos por seguranças da empresa com o objetivo de mantê-los confinados no canteiro de obras. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal foram notificados para que,
os executivos da Odebrecht e suas subcontratadas sejam investigados e responsabilizados criminalmente. E tem que ser assim, Pedro. A sociedade exige resposta e, sem querer ser por demais radical, se ficar confirmado esse crime de trabalho escravo, que é um crime hediondo, praticado pela Odebrecht, acho que esta empresa deveria ser descredenciada e não poder mais participar de obras públicas. Infelizmente, o que podemos esperar é que haja o acobertamento de sua responsabilidade, já que a Odebrecht é uma das maiores financiadoras de campanhas eleitorais de políticos poderosos em nosso país. Estamos em ano eleitoral, não é isso, Pedro? É incrível, Tereza, este fato. Não é possível retroagir-se ao século XIX, quando nós estamos no século XXI. É um ano eleitoral, mas nem por isso o Ministério Público deve afrouxar a investigação, ao contrário, deve aprofundá-la e estabelecer as responsabilidades cabíveis, porque escravizar pessoas, cerceando-lhes a liberdade, é um ato hediondo, que não pode ser relegado ou esquecido, deixado para lá, como se fosse um fato leve qualquer. Olha, Pedro, eu acho que não existe um tema tão interessante e tão importante para ser abordado como essa questão da liberdade, o cerceamento da liberdade. Bom, Pedro, mas já que estamos falando em liberdade, tem uma pessoa que nós todos admiramos e apreciamos muito, que é o Papa Francisco, que tenho certeza, o seu conceito de liberdade vem muito de encontro ao nosso. Respeitar o pensamento, o direito, enfim, o posicionamento do outro. E como todos nós sabemos, o Papa é argentino e com toda a certeza deve ter torcido muito pela seleção do seu país de origem, o que é muito natural. Mas nós não vamos falar novamente da Copa, mas sim dos posicionamentos do extraordinário Papa Francisco, das posições firmes adotadas, principalmente de reconhecimento dos malfeitos cometidos pela Igreja e dos diversos escândalos que envolveram, a começar pelos inúmeros casos de pedofilia envolvendo padres e bispos, que mesmo denunciados pelas vítimas, acabavam acobertados pelo clero, sem qualquer tipo de punição. Na semana passada, o Papa Francisco se encontrou com 3 homens e 3 mulheres irlandeses, ingleses e alemães que sofreram abusos sexuais cometidos por membros da Igreja. A eles, o Santo Padre pediu desculpas pela omissão por parte de líderes católicos que, à época, como eu já disse há pouco, não responderam às denúncias. Pedro, também, na missa de segunda-feira da semana passada, em sua homilia, Francisco proferiu palavras duríssimas e diretas contra a pedofilia, ao dizer que se sentia profundamente machucado pelos pecados gravíssimos de abusos sexuais cometidos por membros do clero e que humildemente, naquele momento, pedia perdão. O Papa Francisco tem mostrado que está decidido a fazer uma limpeza interna que visa os padres pedófilos e também membros do sacerdócio envolvidos em casos de desvio e lavagem de dinheiro. Em 2 meses, Francisco já criou 3 comissões, uma delas para investigar o IOR, o Banco do Vaticano, tomando medidas para que seja totalmente transparente. Já mudou sua administração, que agora tem uma consultoria empresarial. Acho que todas estas mudanças terão como resultado a volta de muitos fiéis que haviam se afastado da Igreja Católica, que começa a ter uma nova imagem mais progressista, até mesmo no que se refere à abordagem de temas controversos. Antes
evitados, como, por exemplo, o homossexualismo e a aproximação com outras religiões, como o islamismo e o judaísmo. Diante de tanta mudança e avanços propostos pelo revolucionário Papa Francisco, existem aqueles que temem por sua vida, chegando alguns a afirmar que ele pode ser envenenado, como dizem que aconteceu com João Paulo I, considerando que ele é puro e muito humilde. Você, Pedro, acha possível que isto possa acontecer com o Papa Francisco? Falando francamente, acho possível sim, porque qual é o limite para a maldade humana? Não existe. Quando ele combate a pedofilia, que realmente é um crime hediondo, é um ato torpe, inclusive que se volta contra adolescentes dos dois sexos, não é algo só contra a mulher, não é algo só contra o homem, é contra o homem e a mulher, os adolescentes que buscam orientação. Ele toca num problema extremamente sensível, e tanto sensível é que ele volta a sempre abordá-lo. É porque o tema o incomoda profundamente, como, aliás, incomoda a todas as pessoas de bem. Eu acredito que o risco exista, mas espero em Deus que não se concretize. É isso, Pedro, que o Senhor possa proteger sempre o Papa Francisco. Mas nós agora vamos trazer uma entrevista com o editor e professor Paulo Geiger, que falará sobre a questão Oriente Médio, mais especificamente sobre o conflito que está acontecendo entre Israel e o grupo terrorista Hamas, que a todo momento envia mísseis, foguetes para o Estado de Israel no intuito de atingir civis. Vamos à entrevista. Bom, minha gente, mas o programa Eu e Você hoje tem a satisfação de entrevistar o editor e professor Paulo Geiger, que é um profundo conhecedor em diversos assuntos, mas especialmente nas questões que envolvem o Oriente Médio. E hoje, Paulo, infelizmente, Israel vive um problema muito sério na faixa de Gaza com o grupo terrorista Hamas. E há uma preocupação muito grande. Todos os dias a população civil é vítima de foguetes, de mísseis enviados pelo Hamas, colocando em pânico a população. Então, eu gostaria que você nos explicasse alguma coisa sobre este momento tão difícil para Israel. Nós estamos de novo diante dos mesmos sintomas da mesma doença. Essa doença já é conhecida, ela às vezes é apresentada como se fosse um fato novo. Não é um fato novo, esse fato já se repetiu N vezes, faz parte do contexto todo da questão do conflito do Oriente Médio. É verdade que em certos momentos ele surge num contexto em que as condições são ligeiramente diferentes e as causas imediatas dos fenômenos, desse ataque, por exemplo, do Hamas, de repente, da noite para o dia, começar de novo a aumentar o ritmo de lançamento, que nunca cessou, de lançamento de foguetes sobre a população civil. Pode ser que hajam outras considerações que nós mesmos, mas a raiz primordial do fato é sempre a mesma, a continuação de um conflito que se baseia, com sua origem fundamental, o início dele está na negação de aceitação do Estado judaico como Estado Nacional do Povo Judeu. A origem do conflito de 100 anos atrás sempre foi e é essa. As consequências desse conflito, que foram guerras, ocupações, terrorismo, acabam se tornando causas de novos subconflitos. Mas a razão remota, a primeira, original de tudo isso, é essa questão. Se essa questão for resolvida, a aceitação de Israel como Estado Nacional do Povo Judeu na região, junto com todos os outros estados da nação árabe, que foram 15 estados no norte da África e no Oriente Médio, um Estado judaico no Oriente Médio, se esse fato fosse aceito definitivamente, esses subconflitos talvez não desaparecessem de todos, sempre haveria uma minoria
radical, mas eles seriam muito menos intensos. Neste caso específico, a única fator novo que eu vislumbro, mesmo sintoma da mesma doença, é o que está acontecendo, por exemplo, no Iraque, com essa invasão, essa ofensiva do ISIS, que é um movimento que pretende estabelecer um califado islâmico, muito perto da fronteira com Israel, e de repente, quando todo mundo está preocupado com aquilo, aparece um fenômeno como esse, as atenções se divergem, se desviam, se focam numa outra coisa, e ali o que está acontecendo no Iraque virou notícia de segundo plano. Isso pode ser por acaso, pode ser uma tática, pode ser uma estratégia de desviar a atenção do que está acontecendo no momento no Iraque e das possíveis consequências disso. O que eu lamento profundamente é que, mais uma vez, a imprensa vitimiza os palestinos que estão sendo bombardeados por Israel, omite o fato de que esse bombardeio vem em consequência de N dias de ataques seguidos de foguetes e mísseis em cima de população civil, sem visar um objetivo específico, onde caiu o foguete que mate gente, enquanto que o bombardeio de Israel pode até haver engano, mas ele visa especificamente alvos militares, cercado de civis, porque essa é a tática do Hamas, e a consequência disso é que a mídia apresenta Israel como o algoz e os palestinos como pobres vítimas, quando eles são conscientemente, deliberadamente os iniciadores disso, talvez até para poderem se apresentar como vítimas, mais uma vez, da agressividade israelense. O problema maior ainda é que a autoridade palestina que estava negociando com Israel de novo se aproxima do Hamas e pretende fazer um governo de união. Como é que Israel pode conversar com um governo que metade dele nega a existência de Israel e trabalha contra a existência de Israel? É uma situação complicada. Nesse contexto, o que está acontecendo pode ser novo, mas na verdade é a continuação do mesmo problema, com os mesmos sintomas da mesma doença. Pois é, eu acho que essa questão de aceitação da autoridade palestina, do Hamas, de fazerem um governo de coalizão, digamos assim, deixou, sem dúvida nenhuma, abas muito mal na história toda. Agora, eu fico muito preocupada também, você já colocou, foi muito feliz quando falou da imprensa internacional, e nós aqui no Brasil, é um horror, a todo momento nós vemos uma imprensa muito parcial, uma imprensa quase sempre protegendo os palestinos, né? E eu pergunto a você o seguinte, será que uma atitude mais enérgica dos Estados Unidos poderia ajudar neste conflito, já que o Obama diz que poderia tentar mediar um cessar-fogo entre as partes? Seria importante isso. Também a ONU declarou e condenou todos esses ataques, todo esse envio de foguetes que estão sendo feitos, que estão sendo realizados pelo Hamas. É importante esse apoio, digamos assim, de uma nação tão forte como os Estados Unidos neste momento? Claro que é importante. Inclusive, o Egito está tentando fazer isso, outros países árabes estão tentando fazer isso. Eu acho importante, sob o ponto de vista humanitário, do ponto de vista das vidas, da saúde mental, da segurança de civis israelenses e de civis árabes de Gaza. No sentido dessa proteção das sociedades civis, diante de uma coisa inútil, porque essa chuva de foguetes não vai resultar em mudança da situação. Isso que eu queria dizer. Isso é benéfico às vidas das pessoas, às vidas diárias das pessoas. Isso não terá interferência nenhuma na doença. Isso pode mexer no sintoma, acalmar o sintoma, mas a doença principal na questão, em que os Estados Unidos não têm a força de intervir como mediador, é a mudança da visão estratégica de certas facções árabes em relação a Israel. Enquanto a posição árabe dessas facções, a Hamas, Hezbollah, um país que nem árabe é, como o Irã, os radicais islâmicos, sejam sunitas, sejam xiitas, sejam do Al-Qaeda, sejam da Irmandade Muçulmana, não importa. Essa radicalização que rejeita a presença de Israel como Estado, judaico no sentido do Estado nacional, não no sentido do Estado da religião judaica, não é esse o sentido. A rejeição a Israel é uma doença que os sintomas sempre vão se expressar enquanto ela não for extirpada. Enquanto o Hamas for o Hamas, ou seja, baseado na lei fundamental dele, no papel de fundação dele, que não aceita a existência de Israel como Estado judaico no Oriente Médio, enquanto o Irã não aceitar, enquanto o Hezbollah não aceitar, a doença está ali. Enquanto o ISIS, enquanto a Al-Qaeda não aceitar, enquanto o radicalismo islâmico não aceitar, a doença está lá.
Então, as precauções de segurança de Israel, nenhuma mediação americana, a não ser para acalmar a situação no momento, vai resultar. A única mudança real estratégica definitiva seria um acordo de paz que contemplasse, sim, a existência do Estado palestino. Essa é a minha opinião pessoal, não é unânime nem em Israel, nem no povo judeu, é a minha pessoal, é a da maioria dos israelenses, segundo eu sei. Essa realidade de 2 estados para 2 povos seja uma realidade definitiva, não uma mudança tática em função de uma estratégia futura que não é definida. O Hamas poderia até concordar com o Abu Mazen, com os líderes da autoridade palestina, de fazer um acordo circunstancial com Israel. Mas eles não abriram mão da visão estratégica futura de que isso não é o fim do caminho. O fim do caminho é a extinção de Israel. Enquanto isso existir, a doença está lá. Então a mediação de Obama, a mediação de ISIS no Egito, a mediação de quem quer que seja pode resultar numa melhora da situação atual. Ela não vai extirpar a doença principal, que é a questão da coexistência definitiva do povo judeu no Oriente Médio, na sua pátria histórica, com os Estados Nacionais Árabes, que já estão lá. Pois é, Paulo. E hoje, especificamente neste caso atual, eu perguntaria: Israel estaria disposto a negociar com Hamas um acordo de paz, como você muito bem disse, de momento, porque a longo prazo ou definitivo fica impossível enquanto o Estado judeu não for aceito como nação judaica. A negociação de paz com Hamas, dentro da situação atual de definição estratégica do Hamas, é impossível. O Hamas não quer uma paz que se baseie no reconhecimento definitivo de Israel como Estado judaico no Oriente Médio. Então o que Israel pode negociar com o Hamas é uma trégua, ou seja, vocês deixam de mandar foguete e eu paro de bombardear vocês. Mas a paz com o Hamas significa que o Hamas deixou de ser o Hamas. Ele pode até manter o nome, mas não é mais a mesma organização. Porque esta organização tem como fundamento de sua existência o combate à existência do Estado judaico no Oriente Médio, do Estado de Israel como Estado judaico. Se houver um Hamas assim, Israel deve negociar com ele a paz, sim, por que não? Mas a questão é se esse Hamas vai existir um dia. A questão é se a união do Hamas num governo só de coalizão ou de união ou de participação com a autoridade palestina vai resultar numa mudança de estratégia do Hamas. Essa resposta é quem pode dar ao Hamas. O que é preocupante em tudo isso é exatamente essa avaliação de pesos e medidas que se coloca em cima dessa realidade. Porque as consequências desse conflito, que são a ocupação, que é realmente um entrave no futuro desses povos que querem independência e da própria sociedade israelense que vive em função desse dilema dentro da própria sociedade israelense, assentamentos ou não assentamentos. Essa questão poderia ser resolvida, mas esse problema continua contaminando a percepção da realidade do Oriente Médio. Por quê? Porque Israel é visto como uma potência militar, que é, e tem que ser, porque se não fosse já não estaria existindo. Os judeus só poderiam estar lá, segundo um papel palestino que existiu antes de 67, só poderiam ficar lá os judeus que estavam lá antes de 1917, antes da Declaração Balfour. Os judeus que chegaram lá depois não têm direito de estar lá. Essa é a visão estratégica do futuro, da visão nacionalista árabe que elimina Israel a presença de Israel no Oriente Médio. Mas o que distorce a visão é ver Israel como uma potência e os outros como vítima. E existe outro conceito que é realmente preocupante, que é da reação proporcional. O que quer dizer reação proporcional? A tese de que um foguete tem que ser explodido com um foguete. E como não houve nenhuma casa destruída e nenhuma morte em Israel, não pode haver morte do lado de cá também. É uma reação proporcional. O que é uma hipocrisia tremenda, porque uma população que recebe 100 foguetes por dia, que só não cai em cima de suas instalações de população civil, de hospitais, de escola, porque Israel tem hoje um sistema de defesa chamado Domo de Ferro, que consegue abater foguetes de curto alcance no ar, e ele sabe quando é que o foguete está numa direção que não vai atingir regiões povoadas, ele não é disparado, mas assim mesmo ele já derrubou centenas de foguetes que iam cair em regiões povoadas. Então não houve vítimas, porque existe uma preocupação de Israel em não causar vítimas. Enquanto isso que os árabes, o Hamas, coloca as suas forças de ataque no meio da população civil. Que é realmente uma diferença brutal, absurda, grotesca em atitude em relação à população civil. Então, na verdade, essa distorção de um gigante, o Golias, e só porque o Golias se equipou para ser o Golias, senão ele não sobrevive, e a visão de que a vítima, dessa intransigência, da rejeição, se transforma em agressor, porque reage à agressão que é feita contra ele, e já que essa agressão não causou vítimas, ele não tem direito de causar vítimas desse lado.
o que é uma visão hipócrita. Então, essas distorções de mídia, de imprensa, contaminam muito a percepção do conflito. E é preciso entender que, mesmo quando Israel agride, Israel está se defendendo. Faz parte da natureza da sua presença ali, como está cercado, como está, de pessoas que negam a sua existência. As guerras de agressão de Israel, às vezes existem, que ele assume a ofensiva, são porque ele não pode se permitir defender em seu território, que é exíguo, é todo praticamente feito de populações civis. Então ele tem que levar a guerra para o deserto, que é o país vizinho. Então essa visão é distorcida de agressão como de defesa como agressão e de reação proporcional, que contamina a nossa mídia também. Muito obrigada, Paulo, pela sua participação no nosso programa tão esclarecedora. E eu acho que nós precisaríamos de muitos Paulos para estarem todos os dias aí na mídia esclarecendo, para que não haja uma imagem deturpada dos fatos que hoje acontecem naquela região. Amém. É sempre muito bom a participação de Paulo Geiger no nosso programa, pois com a lucidez de seus argumentos só enriquece o nosso programa e esclarece tanto sobre esta questão dramática que hoje atinge aquela região. Pedro, eu agradeço imensamente mais uma vez a sua participação, a você, amigo telespectador, que ficou acordado nos assistindo. Tenha um ótimo descanso. Nos encontramos na próxima quarta-feira, às 10h50, aqui na CNT. Até lá!